já percebeu que mesmo quando finalmente você pode descansar, alguma coisa dentro de você continua ligado? Como se o seu corpo até parasse, mas a sua mente, ela não para. Você senta, mas continua pensando no que falta fazer. Tenta relaxar, mas aí começa a lembrar das pendências. Pega o celular sem perceber, abre mensagens, resolve ali pequenas coisas, procura algo para fazer e quando você percebe, até o seu descanso virou mais uma tentativa de se manter ocupado emocionalmente. E talvez a parte mais desafiadora de tudo isso é que realmente você está cansado, muito cansado, mas mesmo assim parece que você não consegue simplesmente desligar. Como se existisse alguma coisa ali dentro de você que não deixasse você relaxar. E talvez você já tenha tentado descansar de verdade. Tirar um tempo, parar ali um pouco, não fazer nada. Mas quando você tenta, alguma sensação começa a aparecer. Uma inquietação, uma culpa, uma ansiedade ali meio silenciosa, como se você estivesse esquecendo alguma coisa muito importante. Como se não pudesse simplesmente relaxar sem motivo. E isso vai ficando tão no automático que você já nem percebe o quanto vive em estado de tensão constante. Você só continua resolvendo, continua sustentando, continua funcionando e por fora, muitas vezes parece que você não dá conta. As pessoas olham para você e pensam, deve ser uma pessoa muito forte. É uma pessoa que sempre resolve tudo, sempre aguenta tudo. Mas o que quase ninguém percebe é que isso tem um custo muito alto internamente. Porque existe uma diferença muito grande, muito gritante, entre estar funcionando e realmente estar em paz. E para você que não me conhece, meu nome é Ana Carla Andrade, eu sou terapeuta, eu sou mentora e eu acompanho muitas pessoas exatamente nessa mesma experiência. E se você também se reconheceu nisso, eu quero que você entenda o seguinte: isso não é apenas excesso de responsabilidade. E também não é simplesmente dificuldade de relaxar. Muitas vezes, o seu sistema aprendeu que descansar não é totalmente seguro. E isso muda tudo, porque existem pessoas que aprenderam emocionalmente que precisam estar sempre atentas, sempre preparadas, resolvendo sempre tudo, sempre antecipando, como se baixar a guarda pudesse gerar algum tipo de problema. Então o corpo ele aprende uma função: se manter alerta o tempo todo, mesmo quando aparentemente está tudo bem. E isso começa de forma muito simples, muito sutil. Talvez você tentando evitar erros, tentando evitar problemas, tentando impedir que algo saia do controle, tentando sustentar emocionalmente situações, pessoas e ambientes. E aos poucos, isso deixa de ser apenas um comportamento seu e começa a virar uma identidade emocional. Você passa a sentir que precisa estar funcionando o tempo todo, porque o seu sistema associa movimento com segurança e relaxamento com vulnerabilidade. Então você não pode descansar. O seu corpo continua em estado de prontidão o tempo todo, como se precisasse permanecer preparado o tempo inteiro. E tem uma parte ainda mais interessante que a gente precisa observar, que muitas vezes você não percebe. Porque enquanto você continua resolvendo tudo, parece que você está apenas sendo aquela pessoa que é responsável. Mas na prática, muitas vezes você está tentando evitar o que você sente quando você para. Porque quando você está em movimento, aquilo ali desacelera. As sensações, elas ficam ali, tímidas. A ansiedade, se você for pensar, ela vai começando a ficar acumulada. As emoções, elas ficaram sendo empurradas ali dentro de você, enquanto você tenta fazer tudo. E talvez seja por isso
que o silêncio, às vezes, pode te incomodar tanto. Porque quando tudo fica ali quieto, você finalmente entra em contato com você mesmo. Isso pode parecer desconfortável para um sistema dentro de você que aprendeu a sempre ali estar na sobrevivência. Então você continua fazendo, continua produzindo, continua resolvendo coisas, continua se mantendo ocupado emocionalmente. Porque em algum nível dentro de você, o movimento constante virou uma forma de proteção para você, segurança. E talvez você conheça isso também. Você termina uma tarefa, imediatamente você já pensa na próxima. Tenta descansar, mas aí você sente culpa porque está descansando. Senta para relaxar, mas não consegue se entregar completamente ao relaxamento. O corpo ele continua ali acelerado. A mente continua ali ligada, como se existisse uma necessidade constante de sustentação interna. E isso gera um tipo de cansaço muito profundo. Porque não é só um cansaço físico, é emocional, é mental, é dentro de você, é interno. De viver, né, tentando sentir segurança. E talvez o mais desafiador disso tudo é que esse padrão, ele costuma muitas vezes ser valorizado. As pessoas elogiam aquelas pessoas que aguentam tudo, que resolvem tudo, que nunca param. Mas quase ninguém pergunta: o que essa pessoa sente quando finalmente ela está sozinha? Porque é nesse momento que o peso ele aparece. E quando você começa a enxergar isso, algo começa a mudar dentro de você. Porque você percebe que talvez o que mais te cansa não seja apenas tudo o que você faz, mas o estado interno que você sente, que precisa sustentar o tempo inteiro. E isso muda completamente a forma que você começa a olhar para você. Porque não se trata mais, eu preciso descansar melhor, mas de você perceber o que dentro de mim acredita que relaxar pode ser perigoso. E aqui entra algo que é muito importante. Quando você perceber isso, em algum momento em que você tiver essa consciência, que você não está conseguindo desligar, observe. O que aparece dentro de você quando você tenta parar? Ansiedade? Culpa? Inquietação? Sensação que deveria estar fazendo algo? Medo de perder o controle? Sem tentar corrigir na hora, sem tentar, de alguma forma, se julgar. Perceba. Porque quando isso começa a ficar claro dentro de você, você começa a perceber, talvez que o problema nunca tenha sido a incapacidade de você descansar. Talvez o seu sistema só tenha aprendido que sobreviver exige de você estar sempre alerta. E talvez o ponto que você precisa entender, mais importante, você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa sustentar tudo sozinho para ter valor. E quando isso começa a ficar visível, você começa a soltar. Não de uma vez, mas soltando aos poucos. Com muito mais consciência, menos tensão e menos necessidade de sobreviver emocionalmente ali o tempo todo. Se esse vídeo ele fez sentido para você, eu deixei aqui embaixo um material na descrição, onde eu aprofundo exatamente isso, explicando o que é que está por trás desses padrões. Eu quero que você dê uma olhada depois. E se em algum momento do vídeo você se reconheceu, eu quero que você me conte aqui nos comentários o que é que fez mais sentido para você. Porque muitas vezes o que você vive não é só seu. E isso ajuda muitas pessoas a perceberem também o que é que está acontecendo dentro delas. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que pode precisar também ouvir isso. E se você quer continuar entendendo o que é que está por trás do que você sente, se inscreva aqui no canal. A consciência que cria. Até o próximo vídeo. Até lá.